vamos falar sobre uma informação que eu trouxe sobre o Fluminense ao vivo hoje lá no SBT Sport Rio, que o Fluminense estava contratando o atacante Paulo Baia, que se destacou não, fez uma boa temporada pelo Goiás em 2024 e ele chega ao Fluminense para 2025, contrato de empréstimo. O Fluminense acabou de confirmar a informação, a chegada desse atleta ao tricolor, então fica aí a informação. Então o Fluminense, que outrora estava sonhando com o Richarlison, fechou com Paulo Baia, uma aposta aí para 2025. Vamos lá, porque o Zico deu uma entrevista à Globo, ao Sport TV, e criticou a forma como o Gabigol saiu do Flamengo. Abre aspas para o maior ídolo da história do Flamengo. Acho que foi tudo mal conduzido. Um ídolo como ele não deveria ter saído, não ter sido feita daquela maneira. As coisas começaram a ficar muito nebulosas e aconteceram situações chatas que estavam à parte do jogador de futebol, da parte de dentro de campo. Lógico, eu entendo que o Flamengo estava preocupado com aquele negócio da suspensão, se vai voltar, se vai ser absolvido ou não vai. Acho que isso tudo no meio não conseguiu resolver. Não confiaram na situação de resolver o problema para ele. Foram empurrando e tal, e deu no que deu. Principalmente como torcedor e amigo dele, um cara que eu gosto bastante, fico chateado pela forma como tudo aconteceu. Porque todos os jogadores, principalmente aqueles que atingem um certo nível, precisam ter continuidade. Pode ser quem for, ficar colocando 15 minutos finais, 20 minutos, que não vai adiantar. O cara está acostumado a jogar o tempo todo, pegar o jeito do jogo e tal. E o Felipe Luiz entendeu isso e fez. Lógico, ele vai dar a resposta, vai ver o que o treinador está confiante. Então tá aí o Zico criticando a gestão Rodolfo Landim pela forma como deixou o Gabigol sair do Flamengo. Você concorda com o Galinho, com o maior ídolo do Flamengo? Comente aí sobre essa declaração do Zico. Vamos lá, galera. O Flamengo informou hoje a alteração na chegada de José Boto, novo dirigente do Flamengo, ao Rio de Janeiro. No comunicado, o Flamengo diz o seguinte: informamos que, em razão de cancelamento do voo por parte da companhia aérea, o diretor técnico José Boto desembarcará no Rio de Janeiro às 15h15, o famoso 3h15 da tarde, deste sábado, dia 28, no Aeroporto Internacional do Galeão. Por conta da mudança na programação e da longa viagem, Boto falará apenas com a Flá TV. Não haverá janela de imprensa no aeroporto. A entrevista coletiva com o diretor técnico foi remarcada para segunda-feira, dia 30, às 13 horas, no CT Ninho do Urubu. Então, seria no sábado a entrevista coletiva dele, à tarde, também 13 horas. Não será mais, porque ele vai chegar às 3h15 da tarde, ele vai dar uma entrevista à Flá TV e na segunda-feira ele será apresentado de maneira oficial à imprensa, repito, às 13 horas, o famoso 1h da tarde. Então, mudança aí. Lembrando que foi uma mudança forçada, não foi ele que mudou, foi cancelamento de um voo da companhia aérea. E o Boto, que já vem trabalhando muito nesse projeto aí do Flamengo, acho até que ele precisa entender que esse vai ser o maior desafio da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Pressão, ele não vai encontrar, ele não encontrou em lugar nenhum a pressão que ele vai encontrar aqui no Flamengo. Inclusive, ele já está sofrendo pressão nas redes sociais por chegar entre aspas, atrasado após esse cancelamento. Ele vai ter muita pressão. A facilidade que ele tinha de contratar jogadores do futebol brasileiro, como ele sempre foi um apaixonado pelo futebol brasileiro, por garimpar jogadores, ele que achou o Ederson, goleiro, ele que achou o Davi Luiz, enfim, ele achou vários jogadores. Aqui no Flamengo ele não vai ter essa facilidade para contratar, porque os clubes brasileiros dificultam transferências para times aqui do futebol brasileiro. É o famoso não reforçar o rival. Então, o Boto ele vai ter que ter uma imaginação, um trabalho muito bem feito de mapeamento de mercado para encontrar jogadores para o Flamengo contratar. Não adianta ficar na mesmice do futebol brasileiro, porque a vida dele será muito mais complicada. Repito, esse para mim é o maior desafio da carreira de José Boto. Não foi o Benfica, não foi o Shakhtar, não foi o clube da Croácia que ele estava até o momento, não foi lugar nenhum. O Flamengo vai ser o maior desafio, sem sombra de dúvidas. O nível de cobrança que ele vai encontrar no Flamengo, ele não teve em lugar nenhum. Até porque o cargo que ele vai assumir agora, anteriormente ele era chefe de scout, agora não, ele vai ser um diretor. É um cargo com muito mais visibilidade, muito mais cobrança. Então,
boa sorte ao José Boto, que chega aqui ao Rio de Janeiro no sábado. E ele já vem trabalhando, tá? Ele vai começar os trabalhos de maneira presencial, mas ele já vem trabalhando como vetar, por exemplo, a ida do zagueiro João Vitor, 17 anos, para a seleção sub-20, para disputar o Sul-Americano, porque esse jogador vai fazer parte da pré-temporada dos Estados Unidos. E tem um outro trabalho que ele já começou, renovação de contrato do zagueiro Cleiton. Esse zagueiro que não vem sendo muito utilizado pelo Flamengo. E é até engraçado, todos os treinadores elogiam muito o Cleiton. Por exemplo, o Tite, apaixonado pelo Cleiton. Ele não chamava o Cleiton de Cleiton, ele falava o Bahia. Bahia é muito bom jogador, mas nunca utilizava o jogador. Isso é até contraditório, mas de fato o Cleiton joga muita bola. É um zagueiro difícil de achar, canhoto, tem uma boa saída de bola, é rápido, é versátil também, joga de lateral também. É muito bom jogador, tem contrato até dezembro de 2025. Inclusive ele faz parte do grupo que vai disputar o início do Campeonato Carioca. Acho até que tá certo, tá? Dá rodagem esse jogador. E o José Boto já sabe que o contrato dele é curto, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça ao término da temporada, e o Benfica está de olho no zagueiro. O José Boto já foi comunicado do interesse do Benfica no zagueiro Cleiton, e o José Boto disse para as pessoas da diretoria do Flamengo, a nova gestão, BAP, enfim, seus pares, que quer renovar o Cleiton e vai buscar essa renovação, já conversa com os empresários do atleta. Não tem nada avançado, não tem nada encaminhado, tem o interesse do José Boto, leia-se Flamengo, em renovar o contrato dele, e tem o interesse do Benfica na contratação desse jogador. E tem os empresários, obviamente, que vão intermediar essa história. Mas fica aqui a informação para vocês, essas duas informações. O interesse do Flamengo em renovar o contrato do Cleiton e o interesse do Benfica na contratação do Cleiton, que eu vou até ver a idade dele aqui, até para não passar uma informação errada, mas é um jogador jovem, tá? Ele é bem jovem. Ele tem 21 anos, é um jogador com potencial absurdo. E só para curiosidade, informação, ele é agenciado pelo escritório do empresário Juliano Bertolucci. E tem reforço chegando ao Flamengo a pedido de José Boto. O Flamengo acertou a contratação do coordenador técnico Alfredo Almeida, que é aí um homem de confiança do dirigente português. Inclusive o Alfredo Almeida estava trabalhando com José Boto lá no NK Osijek, da Croácia, e chegará ao Rio de Janeiro depois da virada de ano. Ele vai assumir a função como se fosse um assistente do José Boto, um assistente diretor, digamos assim, algo que ele já fazia lá no clube croata junto com José Boto. Aqui no futebol brasileiro, ele já trabalhou no Coimbra, de Minas Gerais, de 2019 a 2023. Então será a segunda passagem dele pelo futebol brasileiro. Ele possui licença UEFA A+, e Elite Jovem, e também tem uma vasta experiência no desenvolvimento de jovens atletas, adquirida durante sua passagem pelas academias do Benfica de Portugal. Então, reforço chegando ao Flamengo a pedido do José Boto. E para finalizar nosso vídeo, muita gente me perguntando sobre Danilo, que novamente o Danilo está sendo especulado no Flamengo. Conversei com um dos empresários do atleta, e ele me garantiu que não tem a possibilidade de jogador voltar para o futebol brasileiro agora, e ele está indo para o Napoli, conversas bem adiantadas. Em breve ele deve assinar o contrato dele com o Napoli da Itália. Ele já estava no futebol italiano, na Juventus, e vai continuar no futebol italiano, dessa vez atuando pelo Napoli.